Vamos rezar juntos, clamando a Deus a graça do Teu Espírito Santo. Rezemos juntos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar e aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem-vindo nesta nova aula. E agora já estamos chegando nos limites da história veterotestamentária. Tá? E aí vale a pena ressaltar, nesses últimos estudos sobre a história da Antiga Aliança, que pontuamos alguns trechos do Antigo Testamento, sobretudo partindo do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os demais citamos esporadicamente conforme foram as nossas necessidades. Tá? E chegando agora em nosso objetivo primário, vale a pena lembrar que lá no início das primeiras aulas eu pontuei que precisávamos fazer um estudo juntos a partir do Antigo Testamento, para que assim nós pudéssemos ter maior clareza sobre o nosso estudo a partir do Novo Testamento. Tá? Então, o objetivo está sendo atingido. Tá? Estamos aqui finalizando nosso estudo veterotestamentário, para que a partir então dessas anotações bíblicas que fizemos juntos, a partir desse estudo, então agora vamos ter, podemos dizer assim, maior facilidade para compreender o mistério da encarnação de Jesus Cristo, compreender o papel, a missão de exímia colaboradora da Virgem Maria, o esposo da Virgem Maria igualmente, São José, o papel dos discípulos de Jesus, os primeiros apóstolos. Tudo isso será objeto de estudo, tá? Vamos estudar cada uma dessas partes. E agora, chegando aqui na história neotestamentária, e concluindo, chegando no Novo Testamento e concluindo a nossa primeira parte do estudo. Gostaria de ressaltar também que esta nossa primeira parte, ela atingiu aí um número aproximado de 70 aulas, pouco mais, talvez. Tá? Eu quero que você perceba a grande importância de se dedicar a esses momentos de estudos, sobretudo no nosso caso, que se refere à doutrina cristã a partir da Sagrada Escritura. E agora então, finalizando, nós precisamos aqui ver o contexto da encarnação. O contexto da encarnação, ele traz a leitura para nós do Evangelho de São Lucas,
capítulo 1, versos 26 a 38. É o contexto onde a tradição da igreja, ela nos ensina a chamá-lo de anunciação. Por que é um contexto da anunciação? Porque é o momento onde o mensageiro de Deus, ou seja, o anjo Gabriel, ele recebe esta missão específica de Deus. Ele vai trazer a mensagem a Maria de que ela foi escolhida e preparada por Deus para que ela se tornasse a mãe do Salvador. O Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, ele traz uma história emocionante, fantástica. E vale a pena você marcar na sua Sagrada Escritura esse trecho bíblico e sempre ter ele como objeto de estudo. Ali começa o cumprimento das promessas messiânicas. Deus precisa chamar, convidar a mulher que Ele preparou para ver se ela está disposta a colaborar com a história da salvação. Note que Deus, sendo Deus, Ele não obriga ninguém a fazer o que Ele quer. Tem que ser por livre e espontânea vontade, o livre-arbítrio. Assim acontece em toda a história veterotestamentária e neotestamentária. Quando Deus se apresenta ao ser humano, Deus ele não força ninguém a segui-lo, mas Deus convida. E neste convite de Deus, existe então um diálogo entre a Virgem Maria e o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, então, ele visita Maria. E o texto de São Lucas, ele vai dizer assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Já notem a saudação do anjo à Virgem Maria. Ele anuncia que ela tem uma graça especial que Deus está depositando na vida dela. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Lembre-se agora daquela profecia que nós estudamos em algumas aulas anteriores, a profecia de Miqueias e a profecia de Isaías, 7 a 8 séculos antes deste acontecimento. Eles profetizaram que iria acontecer. Agora está acontecendo. A Virgem Maria é visitada pelo anjo Gabriel. Dela vai nascer uma criança e o anjo Gabriel está dizendo: o nome dele será Jesus, que significa Emanuel, Deus está conosco, é o ungido do Pai. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Detalhes importantes: vai nascer o Messias e a partir dele o reino de Deus não se acaba mais. Na história veterotestamentária, o reinado de Deus em preparação ao Verbo encarnado, ele foi sempre passando de geração em geração. De um certo ponto de vista, sempre se findava
com esta geração e continuava com a outra, e assim sucessivamente. No caso de Jesus, o anjo Gabriel está dizendo: o reino de Jesus não se acabará. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso? Pois não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Maria está dizendo ao anjo: olha, eu ainda não sou casada. Maria tinha ali por volta de 13 a 15 anos de idade. Ela estava prometida a casamento a José, ela era noiva. Eles estavam vivendo ali um período de noivado. Já era considerada juridicamente, Maria já era casada com José, mas ainda não moravam juntos. E ela diz ao anjo: ainda não conheço o homem. Ela está dizendo: ainda não fui desposada por nenhum homem. Ela está deixando claro: eu sou uma mulher virgem. Vou me casar, mas ainda não me casei. E aí o anjo esclarece para ela que a criança que vai nascer do ventre dela não terá o germen de um homem. E ele diz: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo vai te envolver com sua sombra. A sombra do Altíssimo, ela é vista na história da igreja como sendo o Espírito Santo. A sombra do Altíssimo é o Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito, desde o início do livro do Gênesis, quando Deus cria todo o cosmos e o Espírito dele pairava sobre o caos. Aquele mesmo Espírito, quando Deus pegou e modelou Adão do barro, Gênesis capítulo 1 e 2, ele modela Adão do barro e insufla o seu hálito nas narinas do homem que é de barro. E quando Deus insufla o seu Espírito, aquele que foi modelado do barro ganha a essência divina, ganha o Espírito de Deus. Na história do Antigo Testamento, nós chamamos também de Ruá. Ruá, é o Espírito, o vento, aquele sopro divino. Então o anjo está explicando: é o Espírito de Deus que vai fazer com que você tenha uma concepção virginal. E depois de explicado esses detalhes, ele diz que quem vai nascer do ventre imaculado da Virgem Maria, o anjo dizendo à Virgem Maria, ele diz: ele deve ser chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. E depois, no versículo 36, o anjo Gabriel, ele ainda anuncia um outro milagre que já está acontecendo na vida de uma parentela dela, de Isabel. O anjo Gabriel diz assim, versículo 36, também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice. Nós vamos ver essa concepção também, esse milagre de Deus na vida de Zacarias e Isabel, no Evangelho de São Mateus, ali nos primeiros capítulos. Zacarias e Isabel eram de idade avançada, eram fiéis a Deus, fiéis e tementes a Deus, mas ainda não tinham filhos. É de Isabel, a prima de Maria, que vai nascer João Batista, aquele que vai ser chamado de o precursor do Senhor, anunciado por alguns dos antigos profetas, especialmente o profeta Malaquias. No capítulo 3, ele avisa que Deus irá enviar o seu precursor. Haverá
um profeta que vai preparar os caminhos do Messias. João Batista é o precursor do Messias. Então, o anjo Gabriel está explicando a Maria. Isabel já está no 6º mês de gravidez. E ele ainda deixa claro, Isabel não tinha condição nenhuma de ter filhos. Ela era tida como estéril. E agora ela já está grávida no 6º mês. E aí o anjo Gabriel, além de tanta beleza nesse diálogo, no versículo 37, ele deixa uma mensagem que nós, igreja, você que é cristão, você que está acompanhando essas aulas, nunca deveria se esquecer, jamais. O anjo Gabriel, ele diz assim, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Essa pequenina frase do anjo Gabriel me fez lembrar também aulas anteriores que nós já tivemos no livro do Êxodo, quando Moisés ele faz aquela oração a Deus, quando ele se sente encurralado entre o Mar Vermelho e os seus perseguidores atrás. O pedido de Moisés, né? Entre tantas coisas, Moisés ele pedia algo mais ou menos assim: Senhor, se for de sua vontade, o Senhor poderia nos dar asas para voarmos daqui. Naquela ocasião, Moisés confia em Deus de tal forma, sabendo que Deus pode fazer qualquer coisa. Apenas um paralelo. O anjo Gabriel está dizendo, para Deus nenhuma coisa é impossível. Você nunca deveria se esquecer disso. E nunca deveria abandonar a oração. É principalmente pela oração que Deus sempre realiza os seus prodígios. No versículo 38, depois do anjo Gabriel ter explicado todos os detalhes a Maria de como vai acontecer tudo isso, Deus escolheu ela para ser mãe do Salvador. E depois de todos os pormenores esclarecidos a Maria, ela compreende que Deus está chamando ela a ser uma colaboradora. E quem irá realizar toda a obra na vida dela não será ela, mas será o próprio Deus. E por isso então, Maria diz assim ao anjo Gabriel, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria aceita a ser a mãe do Salvador. De maneira generosa, de maneira livre, espontânea, Maria diz sim ao chamado de Deus em sua vida. E ela então ela vai se tornar a mãe do Salvador. Vamos acompanhar mais alguns detalhes importantíssimos na nossa próxima aula, a qual nós iremos encerrar esse primeiro bloco de estudos que estamos fazendo. Aliás, diga-se de passagem, tem sido uma graça, uma bênção muito grande. Tá? Nossa próxima aula, nós encerramos esse estudo que estamos fazendo desde a história veterotestamentária. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.